Olá, boa noite. Vamos a mais um relato do canal Histórias que a Vida Conta. No relato de hoje eu vou falar de um fato que ocorreu com meu pai há muitos anos atrás na cidade de Bananal. Mais precisamente hoje onde é o município de Arapeí, que antes era distrito de Bananal. Então o que houve? Meu pai, desde muito jovem, foi uma pessoa muito trabalhadora. E logo ele começou a trabalhar em uma fazenda que o meu avô tomava conta, fazenda 57, no município de Bananal. Essa fazenda hoje ela é um ponto turístico, histórica, né, lá no município, mas naquela época, inclusive a família do meu avô, do meu pai, morava nessa sede antiga, que ninguém ligava para aquilo, era uma coisa velha, antiga, e o pessoal queria criar gado, ser fazendeiro, né? E assim era. Então eram dois fazendeiros, seu Juca Ferreira e seu Chico Perota. Eles eram sócios e tinham ali 3 fazendas. Era uma em Bananal e 2 em Arapeí. E meu pai trabalhava com essas pessoas. E logo eles gostaram, viu que ele era uma pessoa responsável, sabia mexer bem com fazenda, aprendeu bem, né? Era bem jovem nessa época. Levou ele para a fazenda em Arapeí. Primeiro para uma fazenda que se chamava São Fernandes e depois ele foi para a fazenda Ipiranga, que existe até hoje também com o mesmo nome. E ali ele ficou, foi trabalhar e logo ele passou a ser o administrador, tomador de conta. Só que é assim, né? Quem toma conta de fazenda, ainda mais naquele tempo, ele não ficava sentado mandando, não. Ele tinha que trabalhar com as pessoas. É que tinha que ser uma pessoa que soubesse fazer uma cerca, roçar um campo, que soubesse lidar com gado, que soubesse o tempo que a vaca tinha que ficar dando leite, o tempo que tinha que secar, e laçar, pegar, segurar, porque antigamente era tudo no braço, né? Não é como hoje. E aí, lá se foi. Só que essas fazendas tinham muitos funcionários muito antigos que não aceitavam uma pessoa mais jovem chegar ali mandando. E tinha bastante funcionário nessa fazenda. E o que se passou que um certo dia meu pai já tinha família, minhas irmãs, e começou uma irmã minha ficava muito doente, é o que ele falava, né? Coisas da saúde também, né? Vamos pensar assim também, né? Eu ainda prefiro pensar um pouco assim. E vai ali, vai aqui. Na época não existia muito médico, era farmacêutico. Daí, meu avô, minha avó, na época acreditavam muito nessas coisas, coisas feitas, coisas assim, né? Minha avó mais, né? Falou assim, você tem que levar ela num rezador, né? Se chamava naquela época rezador. Aí, assim ele fez, foi passando um dia, ele arrumou, foi num homem que dizia que tinha esse dom, fazia essas orações, e ele se chamava, parece que, Seu Mané Maria. E lá começou. Chegou, ele começou a rezar, né? E tinha, como eu falei, bastante funcionário na fazenda. E alguns que tinham nascido ali e nunca tinha conseguido aprender tudo para poder ser um administrador, poder tocar um gado, uma coisa. Era a pessoa que servia mais para o serviço braçal, fazer uma cerca, roçar. E não aceitava isso, né? Que a cabeça dele não dava, mas ele queria. E foi assim, nessa fazenda. Aí, chegando lá, o cara começou a fazer a reza dele, sei lá, né? Dizem que usava muitos
muito a palavra de Deus, né? E ele colocou um copo de água sobre a mesa e disse para o meu pai não olhar para aquele copo de água enquanto ele estivesse fazendo sua oração ali, rezando. Mas a curiosidade é muito, né? Você vai num lugar que você tá ali suspeitando de alguma coisa, você vai olhar, né? Aí ele voltou os olhos e olhou aquele copo de água. Só que ele estava com fé naquela oração também. De repente, dentro do copo, ele viu um homem descosta, de chapeuzinho, de baixa estatura, que, segundo ele dizia, era um dos funcionários da fazenda que chamava Seu Tunico. Foi o que ele disse. Que descosta dava para ver que era ele dentro de um copo de água, a silhueta dele, né? O homem fazendo ali a sua oração, rezando ali, ele apareceu dentro daquele copo de água, né? Aí terminou tudo, voltou, parece que as coisas melhoraram bem, cessou. E ele não ficou com raiva do homem não, né? Seguiu o conselho da pessoa lá para não ficar com raiva e que tinha que rezar por ele, pela família dele e por ele também. E assim voltou. E ele também não contou a esse benzedor que ele olhou no copo d'água, né? Esse rezador que ele olhou no copo de água que ele pediu para não olhar, né? Ora, se bem, se essas coisas existem, né? E, e é verdade, ou fosse verdade, quem estava ali rezando deveria imaginar, saber, né? Por lógica das coisas, que ele olhou no copo de água e viu quem era, né? E de certo sabia também que ele não ia tomar nenhuma decisão assim contra ninguém. E assim ele voltou para casa e ele sempre me contava isso, né? Bom, fica aí um relato, né? Se você acredita ou não, se você acha que pode ser verdade ou mentira, dê o seu joinha, curta. Ou se você acha que não vamos dizer mentira, que é o fruto da cabeça, da imaginação, até mesmo o desespero e a busca por uma coisa, por uma cura, por uma coisa. Tudo pode ser, né? Entendeu? Eu prefiro terminar o vídeo respeitando essa história que aconteceu. Tenho certeza que meu pai era um homem que não contava mentiras. Ele teve, acho que os dois relatos a ser contado, que eu já vou contar. Quando ele era muito jovem, porque ele xingava muito, ele mesmo falava. E mas eu tenho que contar, né? Como eu contei esse de hoje. Tem outro relato que vou contar outro dia. E a gente tem que pôr a cabeça para pensar, né? Mas eu prefiro ainda deixar um conselho a vocês, se existe ou não. Vamos ter fé em Deus, em Jesus Cristo, porque Jesus é a luz. E com Jesus nenhum mal chegará próximo de você. Né? Se existe o bem, deve existir o mal. Mas se o bem é maior de você estar com o bem, o mal jamais chegará a você. Boa noite, bom descanso. Assista o vídeo, curta, dê o joinha, compartilhe, deixe sua opinião. Obrigado.